Como melhorar a circulação nas pernas depois dos 60? O que realmente funciona? Você já sentiu aquela sensação de peso nas pernas no fim do dia? Ou talvez tenha percebido que caminhar uma distância que antes parecia fácil, agora exige uma pausa para descansar. Algumas pessoas relatam cãibras durante a noite. Outras dizem que os pés vivem gelados mesmo quando o ambiente está quente. Há quem note um inchaço nos tornozelos, formigamento ou até uma dor que aparece sempre no mesmo lugar quando começa a andar. A maioria das pessoas acredita que isso é apenas consequência da idade. Depois dos 60 é normal, dizem. Mas será que é mesmo? E se esses sinais forem uma forma de o seu corpo avisar que algo merece mais atenção? O mais interessante é que, em muitos casos, o problema não começa de repente. Ele pode levar anos para se desenvolver, silenciosamente, enquanto você continua sua rotina sem perceber que pequenas mudanças estão acontecendo dentro dos seus vasos sanguíneos. Hoje, você vai entender o que realmente acontece com a circulação das pernas ao longo do envelhecimento, quais hábitos têm respaldo científico para ajudar a preservar a saúde dos vasos sanguíneos e quais promessas milagrosas simplesmente não resistem às evidências. Mas antes de continuarmos, existe uma informação que pode mudar completamente a forma como você enxerga esse assunto. Nem toda dor nas pernas significa má circulação. Da mesma forma, nem toda alteração na circulação provoca dor. Isso explica por que tantas pessoas passam anos tratando o problema errado ou ignorando sinais importantes. Por isso, ao longo deste vídeo, vamos falar sobre sintomas comuns, mas também lembrar que apenas uma avaliação médica pode identificar a causa correta. Nosso objetivo aqui é ajudar você a entender melhor o funcionamento do próprio corpo e conhecer hábitos que podem contribuir para uma circulação mais saudável. Agora, imagine uma cidade gigantesca. Todos os dias, milhares de caminhões transportam alimentos, medicamentos, combustível e outros produtos essenciais. Existem avenidas, ruas, pontes e túneis ligando todos os bairros. Se essas vias forem bloqueadas ou funcionarem mal, toda a cidade começa a sentir as consequências. Dentro do seu organismo, acontece algo muito parecido. Seu coração funciona como uma poderosa estação de bombeamento. As artérias levam sangue rico em oxigênio e nutrientes para todas as partes do corpo. Depois desse trabalho, as veias trazem o sangue de volta ao coração para que o ciclo continue. É um sistema extraordinário. Seu coração bate cerca de 100 mil vezes por dia, sem que você precise pensar nisso. A cada batimento, ele impulsiona sangue por milhares de quilômetros de vasos sanguíneos que percorrem praticamente todo o organismo. Agora, pense nas pernas. Elas estão mais distantes do coração e ainda precisam vencer a força da gravidade para que o sangue consiga retornar. Isso significa que o trabalho da circulação nas pernas é especialmente desafiador. Felizmente, a natureza criou um mecanismo inteligente para ajudar. Toda vez que você caminha, sobe uma escada ou simplesmente movimenta os pés, os músculos da panturrilha se contraem. Essa contração comprime as veias e ajuda o sangue a subir novamente em direção ao coração. Por esse motivo, muitos especialistas chamam a panturrilha de segundo coração. Não porque ela substitui o coração verdadeiro, mas porque participa ativamente do retorno venoso. Agora, imagine o que acontece quando passamos muitas horas sentados, ou quando ficamos imóveis durante grande parte do dia. Essa bomba muscular praticamente deixa de trabalhar. O sangue continua circulando graças ao coração, mas perde uma ajuda importante justamente na região onde ela faz mais diferença. É por isso que algumas pessoas sentem as pernas mais pesadas depois de uma longa viagem de carro, de ônibus ou de avião. O mesmo pode acontecer após passar horas assistindo televisão ou trabalhando sentado. Mas existe outro fator que merece atenção. O envelhecimento provoca mudanças naturais no organismo. Com o passar dos anos, os vasos sanguíneos podem perder parte da elasticidade. Além disso, doenças que se tornam mais frequentes com a idade, como hipertensão, diabetes e colesterol elevado, podem contribuir para alterações na saúde das artérias e das veias. Isso não significa que toda pessoa acima dos 60 anos terá problemas de circulação. Longe disso. Existem idosos extremamente ativos, com excelente saúde cardiovascular, assim como existem pessoas bem mais jovens que já apresentam doenças importantes nos vasos sanguíneos. A idade é apenas uma parte da história. Os hábitos acumulados ao longo da vida costumam exercer um papel enorme. Alimentação, atividade física, qualidade do sono, controle da pressão arterial, controle da glicemia, tabagismo, peso corporal. Todos esses fatores influenciam diretamente a saúde da circulação. Talvez você esteja pensando, mas eu já tenho mais de 60 anos. Será que ainda vale a pena mudar meus hábitos? Essa é uma excelente pergunta.
E a resposta é animadora. Diversos estudos mostram que o organismo continua respondendo positivamente a mudanças saudáveis, mesmo em idades mais avançadas. Claro que cada pessoa possui sua própria condição de saúde e seus próprios limites. Os resultados não são iguais para todos, mas isso não significa que seja tarde demais para cuidar da circulação. Muito pelo contrário. Em muitos casos, pequenas mudanças mantidas de forma consistente podem contribuir para melhorar a capacidade funcional, a disposição e a qualidade de vida. Agora vamos falar sobre um erro muito comum. Quando alguém sente desconforto nas pernas, é comum procurar imediatamente um creme, um chá ou um suplemento que prometa resolver o problema rapidamente. A internet está cheia dessas promessas. Limpe suas artérias em 7 dias. Acabe com a má circulação naturalmente. Este ingrediente dissolve a gordura das veias. Essas afirmações chamam a atenção justamente porque oferecem uma solução simples para um problema complexo. Mas a ciência conta uma história diferente. Até o momento, não existe nenhum alimento, chá ou suplemento capaz de desobstruir artérias ou curar sozinho problemas circulatórios. Isso não significa que alimentação e estilo de vida não sejam importantes. Pelo contrário, eles são fundamentais. A diferença é que os benefícios costumam aparecer pela combinação de vários hábitos mantidos ao longo do tempo, e não por uma solução isolada. Esse talvez seja um dos maiores aprendizados sobre saúde. Nosso organismo não funciona por milagres. Ele responde ao conjunto das escolhas que fazemos diariamente. E existe outro detalhe que quase ninguém explica. Muitas pessoas acreditam que a circulação serve apenas para levar sangue aos músculos. Na realidade, ela faz muito mais do que isso. Ela transporta oxigênio para cada célula do corpo, leva nutrientes absorvidos na alimentação, ajuda hormônios a chegarem aos órgãos onde precisam atuar, transporta células do sistema imunológico, participa da cicatrização, auxilia na remoção de resíduos produzidos pelo metabolismo. Ou seja, quando falamos em circulação, estamos falando de um sistema essencial para praticamente todas as funções do organismo. Por isso, cuidar da circulação não significa apenas evitar dor nas pernas, significa preservar a saúde de todo o corpo. Agora surge uma dúvida importante. Como saber quando aqueles sintomas aparentemente simples merecem mais atenção? Existe algum sinal que não deve ser ignorado? É exatamente isso que vamos descobrir na próxima parte. Você vai entender quais sintomas podem estar relacionados a alterações na circulação, quais são as causas mais comuns e, principalmente, quais hábitos realmente possuem respaldo científico para ajudar a proteger a saúde das suas pernas ao longo dos anos. E um deles costuma surpreender porque não envolve nenhum medicamento, nenhum suplemento e também não custa absolutamente nada. Perfeito. A parte 1 ficou com o papel de despertar a curiosidade e explicar o funcionamento da circulação. Agora, a parte 2 vai entregar a promessa do título. O que realmente funciona para melhorar a circulação nas pernas depois dos 60 mais, com base no conhecimento científico atual, sem promessas milagrosas e com um encerramento forte. Agora que entendemos como a circulação funciona e por que ela pode mudar com o passar dos anos, chegou o momento de responder à pergunta que deu origem a este vídeo. O que realmente funciona para melhorar a circulação nas pernas depois dos 60? Talvez essa seja uma das perguntas mais pesquisadas por quem sente dores, inchaço, sensação de peso ou cansaço ao caminhar. Infelizmente, também é uma das áreas onde mais circulam informações enganosas. Todos os dias aparecem vídeos prometendo limpar as artérias, dissolver placas de gordura ou curar problemas de circulação com receitas caseiras. Essas promessas parecem tentadoras. Afinal, quem não gostaria de resolver um problema complexo com uma solução simples? Mas, quando analisamos as recomendações de instituições como a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a American Heart Association, a Mayo Clinic e outras organizações reconhecidas, encontramos uma resposta muito diferente. A boa notícia é que existem, sim, hábitos capazes de contribuir para uma circulação mais saudável. A má notícia é que eles exigem constância. Não existe um único alimento milagroso. Não existe um único exercício capaz de resolver todos os casos. Existe um conjunto de atitudes que trabalham em equipe. Imagine uma orquestra. Se apenas um instrumento tocar corretamente, a música não ficará completa. Com o corpo, acontece exatamente a mesma coisa. O primeiro desses hábitos talvez seja também o mais importante: movimentar-se diariamente. Pode parecer simples demais, mas existe um motivo biológico muito interessante para isso. Lembra quando falamos da panturrilha funcionando como uma espécie de segunda bomba? Toda vez que você caminha, essa musculatura aperta suavemente as veias e ajuda o sangue a retornar ao coração. É como apertar um tubo cheio de água. O líquido continua seguindo seu caminho. Agora imagine o contrário. Uma pessoa passa horas sentada assistindo televisão, depois almoça, senta novamente. A noite continua praticamente imóvel.
essa bomba muscular trabalha muito menos. Por isso, permanecer muito tempo sem se movimentar pode favorecer o aparecimento de desconforto em algumas pessoas. Isso significa que todo mundo precisa caminhar quilômetros por dia? Não. Cada organismo possui suas limitações. Quem apresenta doenças cardiovasculares, dores intensas ou problemas articulares pode precisar de orientação individualizada. Mas, para muitas pessoas, pequenas caminhadas regulares fazem parte das recomendações presentes nas diretrizes médicas. Existe outro detalhe que surpreende muita gente. Você não precisa esperar o horário da caminhada para movimentar o corpo. Levantar da cadeira, dar alguns passos pela casa, movimentar os tornozelos, flexionar os pés para cima e para baixo, tudo isso ativa novamente a musculatura das pernas. São movimentos simples, mas que lembram ao corpo que ele foi feito para se mover. Outro fator extremamente importante é controlar doenças que afetam diretamente os vasos sanguíneos. A hipertensão arterial é um bom exemplo. Muitas pessoas convivem anos com pressão alta sem perceber. Enquanto isso, as paredes das artérias recebem uma carga maior de esforço. Ao longo do tempo, isso pode favorecer alterações importantes. Controlar a pressão não protege apenas o coração, também ajuda a preservar todo o sistema circulatório. O mesmo acontece com o diabetes. Talvez você conheça alguém que perdeu parte da sensibilidade dos pés por causa da doença. Isso acontece porque níveis elevados de glicose durante muitos anos podem danificar pequenos vasos sanguíneos e nervos. Por esse motivo, controlar a glicemia não significa apenas manter um número bonito nos exames. Significa proteger tecidos, preservar a sensibilidade e reduzir o risco de complicações futuras. Agora vamos falar da alimentação. Esse talvez seja um dos temas mais cercados por mitos. Você provavelmente já ouviu alguém dizer que determinado chá limpa as veias, ou que um único alimento desentope as artérias. Até o momento, não existem evidências científicas sólidas que sustentem essas promessas. O que realmente apresenta benefícios é um padrão alimentar equilibrado mantido ao longo dos anos. Frutas, verduras, legumes, feijões, grãos integrais, peixes, oleaginosas, como castanhas e nozes, gorduras saudáveis, como o azeite de oliva. Esses alimentos fazem parte de padrões alimentares estudados há décadas e associados à saúde cardiovascular. Ao mesmo tempo, reduzir o consumo frequente de alimentos ultraprocessados, ricos em sódio, açúcar e gorduras de baixa qualidade, pode contribuir para a saúde dos vasos sanguíneos. Perceba uma diferença importante. A ciência não fala em alimentos milagrosos. Ela fala em padrões alimentares. É o conjunto das escolhas que faz diferença. Existe ainda um hábito extremamente subestimado: a hidratação. Embora beber mais água não cure doenças circulatórias, manter uma boa hidratação contribui para o funcionamento normal do organismo, principalmente em dias quentes ou durante atividades físicas. Outro ponto muitas vezes esquecido é o sono. Enquanto dormimos, o organismo realiza inúmeros processos de recuperação. Dormir mal de forma constante está associado a alterações hormonais, aumento do estresse e maior risco de doenças cardiovasculares. Mais uma vez, percebemos que tudo está conectado. Não existe um único botão responsável pela circulação, existe um organismo inteiro trabalhando em conjunto. Agora quero falar sobre um hábito que, segundo a ciência, oferece um dos maiores benefícios para os vasos sanguíneos: parar de fumar. O cigarro danifica diretamente as paredes das artérias, favorece inflamações, aumenta o risco de doenças cardiovasculares e reduz a capacidade dos vasos sanguíneos de funcionarem adequadamente. A boa notícia é que abandonar o tabagismo traz benefícios em qualquer idade. Mesmo depois dos 60 anos, o corpo continua apresentando capacidade de recuperação. Talvez não da noite para o dia, mas cada dia sem cigarro representa um passo importante para a saúde. Agora existe um tema que gera muitas dúvidas: as meias de compressão. Elas realmente funcionam? A resposta é: podem funcionar em situações específicas, principalmente para pessoas com insuficiência venosa, quando indicadas por um profissional de saúde. Elas exercem uma pressão graduada nas pernas que ajuda o retorno do sangue pelas veias. Mas atenção, nem toda pessoa deve utilizá-las. Em alguns casos, especialmente quando existe doença arterial importante, elas podem não ser indicadas. Por isso é fundamental que essa decisão seja tomada com orientação profissional. Esse é um ótimo exemplo de como uma recomendação correta para uma pessoa pode não ser adequada para outra. E aqui chegamos a um dos maiores erros de quem deseja melhorar a circulação: esperar resultados imediatos. Vivemos em uma época em que tudo parece precisar acontecer rapidamente, mas o corpo humano não funciona assim. Se uma pessoa passou 20 ou 30 anos acumulando fatores de risco, dificilmente verá mudanças profundas em apenas alguns dias. A circulação responde à constância, responde aos pequenos hábitos repetidos diariamente. Cada caminhada, cada refeição equilibrada, cada noite de sono adequada, cada consulta de acompanhamento, cada cigarro que deixou de ser fumado. Tudo isso parece pequeno quando analisado isoladamente,
mas, somado ao longo dos meses e dos anos, pode representar uma enorme diferença. Antes de terminarmos, existe uma última mensagem que considero muito importante. Envelhecer não significa perder automaticamente a capacidade de caminhar, de viajar, de brincar com os netos ou de viver com autonomia. É verdade que o corpo muda, é verdade que algumas doenças se tornam mais frequentes, mas também é verdade que o organismo continua respondendo positivamente aos bons hábitos em qualquer fase da vida. Talvez hoje você não consiga fazer tudo o que fazia aos 40 anos. E tudo bem, o objetivo não é competir com o passado. O objetivo é cuidar da saúde para viver o presente da melhor maneira possível. Se você lembrar apenas de uma ideia deste vídeo, que seja esta: a circulação não melhora por causa de um milagre. Ela melhora quando você oferece ao seu corpo todos os dias as condições para funcionar da melhor forma possível. Pequenas escolhas, repetidas com constância, costumam produzir resultados muito maiores do que grandes mudanças feitas apenas por alguns dias. Se este conteúdo ajudou você a entender melhor como funciona a circulação nas pernas depois dos 60 anos, continue acompanhando o canal. Nosso compromisso é trazer informações baseadas nas melhores evidências científicas, explicadas de forma simples, respeitando a inteligência de quem deseja envelhecer com mais saúde, autonomia e qualidade de vida. Porque cuidar da saúde não significa apenas viver mais, significa viver melhor. E quero compartilhar uma informação rápida com você. Muitas pessoas me perguntam quais produtos podem ajudar no dia a dia para quem deseja cuidar melhor da circulação, aliviar o cansaço nas pernas ou tornar a rotina mais confortável. Por isso, eu reuni alguns produtos que considero interessantes, como massageadores, meias de compressão quando indicadas por um profissional de saúde, aparelhos para exercícios leves, medidores de pressão e outros itens voltados para o bem-estar. Se você quiser conhecer essa seleção, deixei o link na descrição e também no comentário fixado. Lembre-se, esses produtos podem complementar hábitos saudáveis, mas não substituem acompanhamento médico quando ele é necessário. Fiquem com Deus e cuidem-se.